Boa tarde, amigo. Amanhã se comemora os 150 anos de nascimento de um dos maiores brasileiros da história, Alberto Santos Dumont, que criou o avião e é o patrono da Força Aérea Brasileira. E nós recebemos com muito prazer o brigadeiro João Campos, que nas horas vagas é prefeito do Recife, é xará do prefeito do Recife e que vai nos falar sobre essa comemoração dos 150 anos de Alberto Santos Dumont. Quem foi Alberto Santos Dumont, brigadeiro? Alberto Santos Dumont foi um brasileiro inquieto, inventivo e que entregou para o país, né, na nossa visão, na visão da Força Aérea, ele entregou para o Brasil valores que até hoje a Força Aérea carrega, de comprometimento, patriotismo, de criatividade e inovação. Ele foi o inventor do avião, porque tem uns irmãos Wright dos Estados Unidos que se metem a isso, mas foi Santos Dumont quem criou o avião, não foi? O pai da aviação, né, que é o título que nós damos para ele tem tudo a ver com Santos Dumont, porque, lógico, na época havia várias pessoas procurando aquele mesmo caminho, né? Mas Santos Dumont foi o primeiro a usar, por exemplo, o balão número 14, para fazer com que o 14 bis, que era o aeroplano, né, ele fazer os testes de dirigibilidade do avião, que até então ele só havia dirigível o balão. Então ele acoplou o avião e fez, por exemplo, os testes com o motor para que ele pudesse fazer como se fosse um simulador na época. E, inclusive, o primeiro trem de pouso de avião de que se tem notícia foi exatamente no 14 bis. Então, enquanto os irmãos Wright estavam trabalhando com um avião que era catapultado, né, para fazer os seus testes, Santos Dumont já trabalhava com um avião que decolava e pousava sozinho com seu próprio motor. Quantos minutos demorou esse primeiro voo de Santos Dumont, lá em Paris, não foi? Foi. O 14 bis, a primeira tentativa dele, na verdade, foi em 7 de setembro daquele ano, né, de 1906. Mas ali ele estava com o motor um pouquinho mais, uma potência mais reduzida, então ele praticamente deu um salto, né? Então, em 23 de outubro daquele ano, é que ele conseguiu fazer um voo de aproximadamente ali 60 metros de distância. Então, foi um voo muito curto, mas um voo de 60 metros de distância, a 3 metros de altura, com o mais pesado do que o ar, aquilo que rendeu para ele um prêmio que existia na época do Aeroclube da França, e como foi homologado pelo Aeroclube da França e foi testemunhado por várias pessoas, por isso que se diz que aquele foi o primeiro voo do mais pesado que o ar. Por que 14 bis? Exatamente porque os testes dele, do avião, eles foram feitos acoplados ao balão número 14 dele. Que aquele já era o dirigível número 14. Porque ele começou ainda com 24 anos, ele começou os primeiros voos em balões, que na época ainda não eram dirigíveis, eram balões de voo livre, ou seja, ele sobe e fica ao sabor dos ventos, né? Então, ele foi o primeiro a acoplar um motor, acoplar superfícies aerodinâmicas aos balões e transformou o balão de voo livre em balão dirigível. A partir daí, ele começou a pensar em como voar sem ser levado por um balão, né, por gás. E aí começou a pensar no mais pesado que o ar. Aí o 14 bis, na época de Natal, desce na frente da casa do senhor, a casa do brigadeiro, na Vila Velha, pilotado por Papai Noel, né? Uma réplica, né? Exatamente. E todo mundo tira retrato ali, né? Mas nós vamos usar o 14 bis agora numa exposição estática, que nós vamos fazer a partir de amanhã, então será dia 20, 21 e 22, no Shopping Guararapes, né, que é ali perto da Riachuelo. Então, vamos colocar esse 14 bis junto com várias apresentações de toda a guarnição da aeronáutica aqui de Recife. Então, nós teremos o pessoal lá do Sindacta apresentando como é feito o controle do tráfego aéreo na nossa região.
teremos o pessoal da saúde, do hospital e da odontoclínica, demonstrando como é o atendimento e o que nós fazemos em prol da sociedade também nas nossas ações cívico-sociais. O Comar, o CEREP, que é o responsável pela mobilização, pela incorporação dos nossos oficiais e graduados temporários. Então, nesses 3 dias, de 20 a 22, nós teremos várias informações, inclusive de como ingressar na Força Aérea Brasileira para aqueles que se interessarem. Tem menininho que, quando vê o avião, meu sonho... O senhor foi um desses menininhos? Quando viu o avião, você piloto? Olha, por incrível que pareça, não. Não? Não foi desde criança, não. Foi mais um amigo que me levou a fazer o concurso para a academia, para a Força Aérea, né? Esse amigo ficou amigo mesmo, era amigo. Não, era amigo de verdade, fez o concurso comigo, ele não passou e eu passei. Tá vendo que coisa? Agora, ele fala muito de 14 bits, o Demoselle, o que é Demoselle? O Demoselle já foi um novo projeto de Santos Dumont, acho que a gente pode falar assim, né? Ele já é bem mais tecnológico, né? Porque o 14 bis é aquele formato estranho, né? De a cauda na frente da asa, né? É um avião mais estranho. O Demoselle ele já tem um formato um pouco mais parecido com o que nós temos hoje e foi realmente o primeiro aeroplano a ser produzido com sucesso e vendido na época. Isso no início do século XX, né? Olha, o Brasil, muitas vezes, é meio ingrato com os seus grandes homens, mas os 150 anos de Santos Dumont está sendo comemorado em várias partes, inclusive aqui no Recife, mas tem uma bela exposição lá no Congresso Nacional. Quer dizer, ele está sendo assinalado como merece, né? Os 150 anos de Santos Dumont. Com certeza, é como o senhor falou, o Santos Dumont ele não é um herói da Força Aérea Brasileira, ele é um herói brasileiro. Mas ele foi reconhecido, ele é reconhecido, eu digo porque nós tivemos o lançamento de um livro e o Brasil falava de Santos Dumont, né, que inclusive é gratuito, pode ser solicitado no hot site da Força Aérea Brasileira, é o www.fab.mil.br/Santos Dumont 150 anos. Então, ali pode ser solicitado esse livro. Esse livro foi lançado na ABL, Associação Brasileira de Letras, na Academia Brasileira de Letras. E eu digo que ele foi reconhecido porque Santos Dumont ocupou uma cadeira da academia. Né? A cadeira, se eu não me engano, número 38. Inclusive, nesse evento que houve agora do lançamento do livro, foi comentado, né, lá na época em que quando o nome de Santos Dumont foi levado para apreciação, para ver se ele seria um dos imortais, alguém contestou, né? Mas por que ele vai ser imortal? Qual foi o livro que ele escreveu? E aí a resposta foi, ele escreveu nas estrelas. Então, não... Ou seja, isso há muito tempo, né? Isso na década de 30, 40. Então, ele já era reconhecido. Mas eu concordo. O Brasil, a gente precisa estar sempre relembrando dos nossos heróis, né? O senhor tem uma coisa interessante. Mora no museu, né? Que é a casa do comandante do 2º Comar, é a chamada Casa do Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Tombado, é um patrimônio. Como é morar no museu? É trabalhoso, né? É uma casa realmente antiga, né? Ela tem quase 80 anos. E já. bonita. E bonita. Por isso que nós temos que manter, porque ela é histórica e é uma casa muito bonita. E pelo que eu soube, né, depois que eu cheguei aqui em Recife, é uma das casas daquela época, uma das poucas casas que restaram por lá. Né? Então, havia outras casas ali que eram icônicas, né, pelo que eu soube. A Casa Navio, Castelinho. E a que restou, casa mesmo, né, moradia, é a Casa do Brigadeiro. E nós nos esforçamos para manter. Né? O Brigadeiro, recentemente, nós vimos na televisão várias reportagens sobre o trabalho maravilhoso
que a Força Aérea Brasileira fez com o Yanomami, lá na Amazônia, não foi? Levou um hospital inteiro, não foi? Isso. Esse é o lado social da Força Aérea Brasileira, né? Sim, a Operação Yanomami é uma das operações das quais a Força Aérea participa, né? Ao mesmo tempo em que a Força Aérea estava participando dessa operação, cujo comando ficou com a Força Aérea, né? Geralmente um comando conjunto ele fica com o Exército, né? Às vezes com a Marinha, quando é uma área de operações mais naval, né? Ou fluvial, mas nesse caso, como a área de operações, apesar de ser terrestre, ela é muito isolada e só se chega lá por meio de helicóptero, né? Porque lá na área Yanomami, né? Surucucu, Auaris, que são alguns lugares onde tem pelotões de fronteira do Exército, não tem rio, não chega rio e estrada nem pensar. Então, o transporte é aéreo, não tem outro tipo de transporte. Então, o comando ficou com a Força Aérea. Mas, ao mesmo tempo em que nós estávamos engajados nessa operação, a Força Aérea fez um outro tipo de operação, essa totalmente voltada para uma ação cívico-social. Levou ao hospital. Com o hospital que foi na área de São Gabriel da Cachoeira. Então, ali na cidade de São Gabriel da Cachoeira e Moura, Barcelos, são cidades ali ao norte de Manaus. Aquela, sim, foi uma operação singular, ou seja, foi só a Força Aérea, feita por meio de balsas da Força Aérea Brasileira. O Brigadeiro, em tempos de paz, uma das prioridades que o senhor recebe, o seu comandante liga, é quando tem que arranjar um avião para transportar um órgão, né? A aeronáutica faz esse trabalho, eu soube, como prioridade. Se tiver um coração para levar, tem que arranjar um avião para levar, né? É um trabalho que a aeronáutica faz todo dia, né? Transportar órgãos para transplante, né? Olha, eu acho que eu não erro se eu disser que realmente todo dia tem uma missão dessa. E eu posso falar com tranquilidade porque eu fui o chefe do Centro de Operações Aéreas, que é quem coordena o transporte de órgãos diretamente com a Central Nacional de Transplantes, né? Então, a CNT, lá do Ministério da Saúde, é a responsável, é o elo do Ministério, e o SECOA, lá dentro do Comando de Operações Aeroespaciais, é o responsável dentro da Força Aérea. Então, o contato é direto. Então, quando a CNT recebe uma solicitação de transporte de órgãos, ele fala direto com o SECOA. E o SECOA aciona a aeronave. Então, realmente, o tempo que eu passei lá, 3 anos que eu passei lá no SECOA, foram várias e várias missões de transporte de órgãos. Tem muita gente que só está viva aí graças ao senhor, né? Trabalho que fez, né? Graças à Força Aérea. A Força Aérea e também a CNT. É um trabalho coordenado, ele tem que ser muito bem coordenado, porque não é simples, né? Um órgão, eu não me lembro agora qual é o termo que eles usam, mas é o tempo que o órgão pode ficar dentro ali daquela geladeirinha, né? Cada órgão tem um tempo máximo que ele pode ficar. Então, a coordenação para ele sair, da hora em que ele sai do doador, para ele chegar no avião, para o avião transportar para outra cidade, daquela cidade ele chegar no receptor, tem que ser um trabalho muito bem coordenado, senão perde aquele órgão. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o brigadeiro João Campos, comandante do 2º Comar. Brigadeiro, o senhor já explicou como foi que o senhor entrou na aeronáutica, que foi graças aos amigos. Sonhou em ser astronauta? Ah, astronauta, sim. Foi? Astronauta, sim. Porque eu me interesso muito pela qualquer tipo de programa que tenha na televisão sobre a exploração do espaço, como o universo foi criado, qualquer tipo de programa assim eu me interesso. Agora, o senhor como especialista, aquela coisa que aconteceu com o submarino que foi lá para o Titanic,
ele explodiu. O que foi aquilo? Pode acontecer num avião, ficar as pessoas lá sem oxigênio? É o inverso, mas a dinâmica é mais ou menos a mesma, né? Eu digo o inverso em relação ao aviador, né? Porque quanto mais a gente sobe, menos pressão externa. Então, o mergulho é o contrário. Quanto mais desce, maior a pressão externa, né? Então, por isso que eu digo que seria mais ou menos o inverso. A nossa preocupação quando nós voamos muito alto, né? Alguns aviões de caça, inclusive, o piloto tem que usar uma roupa especial, além daquela que a gente usa para suportar a carga G, que é um traje que ele mantém a pressão no ser humano. Porque a pressão de fora é tão baixa que, se não houver esse traje e houver uma despressurização, é como se o corpo realmente explodisse. A pressão lá embaixo do mar é o contrário. Então, se não houver uma boa pressurização no submarino, por exemplo, a pressão ela simplesmente amassa o submergível, né? O que acontece no Titã foi isso, mas no avião, eu já passei por isso, várias pessoas passaram, aí o comandante manda botar máscara de oxigênio. O que é aquilo ali? Para que é aquilo? Porque a pressurização do avião, ela mantém a quantidade de oxigênio lá em cima, compatível com o que nós precisamos para respirar. Se houver uma despressurização numa aeronave lá em cima e que a pressão do ar fica igual à pressão de fora, né, nos aviões comerciais não há o perigo como eu falei, da nossa explosão, né, porque nós não subimos tão alto, mas nós perdemos oxigênio. A partir ali em torno de 20 mil pés, que vai dar aqui mais ou menos 6 mil metros de altura, a gente já começa a sentir falta do oxigênio. E a falta do oxigênio, é difícil de perceber, porque o nosso cérebro começa a não trabalhar direito e simplesmente a gente começa a fazer as coisas mais lentamente e nem percebe. E quando o oxigênio falta para o cérebro, e a gente morre e praticamente nem percebe. É um dos treinamentos que nós fazemos rotineiramente na Força Aérea Brasileira, é reconhecer a hipóxia, que é a falta do oxigênio. Ô, brigadeiro, antes que eu esqueça, e a comemoração no segundo comando, os 150 anos de Santos Dumont, vai ser amanhã. O que é que vai ter? Não, a comemoração vai ser o ano inteiro. O ano inteiro. Né? Então, a data, porque, né? como o senhor falou, né? Lá em Brasília, nós já tivemos grandes eventos, né? A troca da bandeira desse mês, de julho, foi feita pela Força Aérea. Teve uma apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea lá na troca da bandeira. Teve um voo de um dirigível que foi mais ou menos o que aconteceu com o voo de Santos Dumont em 1901, que ele fez a volta na Torre Eiffel, né? E aqui na área do Segundo Comar, não em Pernambuco, mas na área do Segundo Comar toda, as 4 bases, Natal, Fortaleza, Recife, Salvador, além do próprio Segundo Comar, a guarnição como um todo. Nós temos várias programações. Então, aqui em Recife, por exemplo, amanhã, dia 20, né, nós teremos a formatura, essa é mais interna, mas é a formatura com a imposição da medalha Santos Dumont, que todo ano acontece. Teremos a exposição estática no Shopping Guararapes, do dia 20 ao dia 22, no horário de abertura do shopping. Haverá uma apresentação da banda também na semana que vem. Estamos trabalhando para trazer a Orquestra Sinfônica da FAB para cá em setembro. A corrida Brigadeiro Eduardo Gomes, que já é tradicional aqui em Recife, né, que é na Avenida Boa Viagem, passa lá na frente de casa. Ela será em alusão... corre também, né? Corro também. Já estou me preparando. Está se preparando.
ela será em alusão também ao sesquicentenário de nascimento do Santos Dumont. Então, são vários, estamos fazendo ainda várias palestras nas escolas, fizemos no Colégio Militar, fizemos nas escolas a Escola Santos Dumont, a Escola Bartolomeu de Gusmão. Então, nessas e outras escolas municipais e estaduais, várias palestras sobre quem foi Santos Dumont, o que ele representa para a Força Aérea Brasileira, e nesses momentos para apresentar as formas de ingresso na Força Aérea Brasileira. Olha, o senhor já leu O Pequeno Príncipe, que foi feito por um piloto? Há muito tempo. Que inclusive esteve aqui no Recife, né? Sim. Ele era piloto da Air France e pousava aqui no Recife. Isso, né? Exatamente. Natal, Recife, é isso mesmo. Foi um piloto que fez história também como piloto, né? Sim. E O Pequeno Príncipe é o mais famoso, né? Mas ele tem outros livros também, fala muito de aviação. Piloto, né? O Brigadeiro César, uma vez quis me matar. Eu ia processar, mas que ele me levou para subir na torre de controle do aeroporto de Guararapes. Eu nunca sofri tanto na minha vida. A escada é assim, é enorme. Eu acho que o senhor, quando algum militar se comporta mal, o senhor manda trabalhar lá, né? Mas eu estou vendo agora tem uma novinha, né? Vai ter uma torre nova. Tem uma torre nova. Com elevador. Isso. Aí nós pedimos o elevador exatamente para poder evitar levar isso. Os nossos convidados. Isso. E nem ele subiu, nem o Brigadeiro João Campos subiu, porque realmente eu imagino o sacrifício daquele pessoal, mas é muito importante o trabalho da torre de controle, né? E ela tem que ser tão alta porque a visibilidade dos controladores, né? Isso dos controladores da torre, né? Ela tem que abranger toda a área do aeroporto, né? Porque é animal na pista, pássaro, e, logicamente, os aviões decolando, pousando e taxiando também. Então, a visibilidade deles tem que ser completa. Então, por isso ela é tão alta. Ô, Brigadeiro, o senhor aperte de um lado, o seu comandante da aeronáutica, eu vou apertar Zé Múcio, que é ministro. O GRIMP tem que fazer um voo sobrevoo para que os pernambucanos conheçam. De preferência, o piloto de caça é o senhor que vai pilotando o GRIMP. Concordo mais ainda. Ele já está em atividade? Já o primeiro GDA, o esquadrão que opera o Gripen, eles ainda estão na fase de transição. Agora, em julho, no início de julho, nós tivemos, inclusive, a formação de novos pilotos lá na Suécia, porque, por enquanto, o grupo, né, está indo para a Suécia, faz a primeira fase de adaptação ao avião, a fase avançada no avião da Suécia, que não é o mesmo nosso. E quando voltam para cá, aí agora que nós já temos, se eu não me engano, estamos operando 4 ou 6. Então, aí agora nós estamos, mas ainda estamos na fase de adaptação dos pilotos ao avião e do próprio avião, que é uma fase inicial do avião, já que é um avião novo, né? Agora, não é fácil pilotar um Gripen, não. Mesmo quem já é piloto de caça tem que fazer um bocado de curso, né? Tem. Porque é diferente, né? Tem. Os sistemas, eles são totalmente diferentes. Olha, outro lado social da FAB é que quando tem algum naufrágio por aí, está lá o avião da FAB para ajudar também, né? Tem isso também, né? Tem. A Força Aérea colabora com a Marinha do Brasil, porque são dois serviços que trabalham muito juntos, né? O Salvamar, que é da Marinha, e o Salvaero, que é o da Força Aérea Brasileira. Então, quando acontece algum acidente, algum incidente, algum tripulante que passa mal e precisa ser resgatado imediatamente, então a Marinha recebe o pedido de socorro, passa para a Força Aérea e a Força Aérea aciona. É um serviço feito por intermédio do Sindacta. No nosso caso, na nossa área aqui, é o Sindacta 3 o responsável pelo acionamento. Mas se o senhor estiver dormindo e acordar o senhor, tem um avião suspeito aqui na área do 2º Comar, a gente não sabe se é terrorista e tal, o que é que o senhor vai fazer? Vai ligar para quem e qual é o avião que vai interceptar esse?
Então, nem passa por mim, porque o sistema é feito para que o Sindacta, por meio do COPM, que é o Centro de Operações Militares, ele já aciona diretamente Brasília. Lá no Comai, onde eu trabalhei, dentro do SECOA, que é o centro onde eu trabalhei, lá é o centro que tem a responsabilidade final por identificar e, se for o caso, acionar uma aeronave de interceptação. Na nossa região, vai sair de Natal. Mas pode ser um caso tão sério que bote um gripe atrás dele? Pode. Pode, né? Pode. Mas a ordem para derrubar o avião é só o presidente que dá, Pela pra lei, derrubar. é o presidente podendo delegar para o comandante da aeronáutica. Hoje, o comandante da aeronáutica tem essa delegação. Que, evidentemente, é nutíssimo caso, né? Sim, sim. Nós queremos agradecer ao brigadeiro. Então, amanhã, a solenidade militar. E quem quiser conhecer um pouquinho do muito que é a aeronáutica, vai no Shopping Guararapes, que tem lá tudo. E dá os parabéns, porque o brigadeiro já se tornou pernambucano, já está falando oxente, então já é pernambucano e já é uma figura de muitos amigos, muito querida aqui no Recife. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.